Vamos lá, aula 6, né? Coloquei uma outra figura, né? Só para ilustrar aí, né? Um de vários vídeos que eu vou apresentar só sobre parafusos, né? Só um artesanato aí, né? Só que há 2 vídeos atrás eu prometi mostrar um vídeo, né? E esqueci, fui esquecendo, né? Então, bom, só para animar um pouco, né? Esse aqui é um slide inicial aí da parte de parafusos, né? Estão vendo aí que é uma presença muito importante aí dos parafusos e das roscas sextavadas. Mas tem um vídeo que eu estou devendo já há um tempo para vocês, que é da montagem do rebite. Um vídeo bem simples, tal, né? Estou vendo aqui a fonte. É bem rapidinho. Tá? Só da montagem do rebite, né? Estão vendo aí que é uma rebitadeira elétrica, né? E a maior parte das rebitadeiras que a gente vê por aí que nós usamos é uma rebitadeira manual, né? Tem que ficar apertando umas 2 ou 3 vezes, mas o serviço é o mesmo, que vocês estão vendo aqui, né? Mas é só uma demonstração usando apenas uma chapa, né? Só para fins de demonstração, tá? Vamos lá. Voltando aqui à parte dos parafusos. Bom, o que que são parafusos? São elementos de fixação provisórios, né, que são confeccionados com a possibilidade de você afrouxá-lo, né? Pelo menos uma vez, você aperta e afrouxa. Aí, claro, né, há uma grande gama aí enorme, talvez milhares de parafusos diferentes, para aplicações diferentes, materiais, dimensões, etc., né? Basicamente, um parafuso é composto, né, por uma superfície que é rosqueada, né? Sendo que cada rosca é chamada de filete. Vocês estão vendo aqui as representações gráficas, né? Tem os filetes. A maioria delas tem cabeça, como vocês estão vendo aqui do lado direito, por exemplo, uma cabeça sextavada. Até coloquei aqui uma rosca, né? Uma porca, desculpa. Tá? Na verdade, essa ilustração eu peguei nem do material de parafuso, material de introdução a elementos de fixação. Por quê? Porque tem muitos parafusos, né, que elas trabalham, né, associados a porcas, né, tendo a necessidade, inclusive, de arruelas. Como vocês estão vendo aqui no desenho aqui de baixo à esquerda, tem aqui, né, a cabeça do parafuso aqui embaixo, dá para ver que é sextavada, dá para ver que é rosca, quando as duas linhas paralelas, uma para cada lado. Aí tem a presença da arruela e em cima a porca. Tá bom? E aqui a ponta levemente chanfrada, né? Mostrando que a rosca vai até o fim. Tem uma parte do corpo do parafuso que ele é liso, neste exemplo, outra parte é uma parte rosqueada. Então, a rosca pode ser total ou parcial, né? Apertando, existem, né, parafusos que atravessam, né, os materiais, né? Dando exemplo aí, aperto de 2 materiais. Quando atravessa, é conveniente a presença de algum material para garantir o aperto, para promover o aperto, no caso da porca, ou até mesmo da arruela, né? Ou tem aquelas de, por exemplo, de madeira, de concreto, né? Que são de ponta fina, né? E aí eu estou mostrando também porque é o seguinte: o objetivo do parafuso não é apenas o aperto. A maioria deles, a grande maioria deles, como esses aqui, são para aperto, né? Ou no caso aqui do chinelo, né, dessa gambiarra aqui, né, para promover aí a altura como é que se chama, né, tem gente que chama de correia, né, a tira do chinelo, né? Mas vamos lá. Aperto e também transmissão de movimento. Como vocês estão vendo aqui, esse parafuso, né? Aí, dependendo do conceito, também chamado de rosca sem fim, né? Que vocês estão vendo aqui que ela está dentro de uma morsa, aquela ferramenta existente aí em bancadas, né, de oficinas, para onde é uma necessidade de um manuseio, de um manejo de uma peça, desde que ela esteja bem fixa. Aí precisa manusear, né, a mandíbula móvel. A mandíbula fixa, como o próprio nome diz, ela fica fixada aí na bancada, né, com parafusos, como vocês estão vendo aqui, esses 2 parafusos, e o movimento da mandíbula móvel se dá por esse parafuso, né, que a maior parte dele fica aberto,
e ele entra em contato com a estrutura da mandíbula fixa apenas, aqui dando exemplo, duas pontas, né, onde estão furos, né? Desde que esses furos tenham rosca, né? Então a rosca do parafuso entre em contato com a rosca das roscas da mandíbula fixa, promovendo, né, a centralização, né? No caso aqui, né? Se tivesse um furo só, seria um pouco difícil de centralizar. Com dois ou mais, aí fica mais estável, tá? Outra coisa também, né, que eu vou falar mais para frente, né, então os parafusos servem para aperto, transmissão de movimento, centralização de peças, como vocês vão ver daqui a pouco, e também transferência de materiais, né, como por exemplo líquidos e sólidos. Vamos ver daqui a pouco. As roscas, né, dependendo das suas aplicações, as mais comuns são as triangulares, aí depois vocês vão ver, lá tem vários perfis aí, perfil métrico, Whitworth americano, os mais comuns aí são métrico e Whitworth, que é os que eu vou mostrar aqui nesses slides. Temos aqui, tem umas roscas essenciais para transmissão de movimento pesado, como por exemplo de morsas, morsa, tá certo, é morsa, mas ia falar de prensas também, né? E também transmissão de movimento preciso em alguns equipamentos, como, por exemplo, máquinas ferramenta como tornos. Tá? Perfil redondo. Aqui está, equipamento ferroviário, mas é muito comum ver em bocais de lâmpadas. Tá? Aí tem quadrado. Aí embaixo é o único dente que não é simétrico, os dentes de serra. Estão vendo do lado esquerdo, ele é diagonal, do lado direito é vertical, promovendo esforço em apenas um só sentido. Vocês conseguem transmitir movimento em outro sentido? É muito mais difícil devido ao seu formato. Vocês estão vendo aqui o lado esquerdo de cada um dos dentes, ele tem um perfil diagonal, tendo, então, por consequência, uma área superficial maior, então transmite, ele pode aliviar mais esforços do que o lado direito dos dentes, que são dentes retos, uma área menor. Tá? Então, muitas vezes, os equipamentos, sistemas mecânicos são projetados para transmitir o movimento apenas do lado, se você tentar do outro, vai forçar tanto que pode até quebrar os dentes. Tá? Aqui dando alguns exemplos, né? Parafusos passantes, que é o exemplo inicial aqui que eu mostrei, né? Que muitas vezes a grande maioria deles tem a presença da porca. Vocês estão vendo aqui, o mais comum é um parafuso sextavado, rosca parcial, porca do outro lado, ou também, que chama aqui de prisioneiros, né? Prisioneiro, isso, que não tem cabeça, podendo ter a fenda dentro dela, né? Colocando a chave de fenda, o Phillips, entre outras, mas vocês estão vendo aqui que tem roscas em ambos os lados, apenas no meio que ela é lisa, e o aperto e o afrouxamento se dá com a presença da porca. Então, muitas vezes, das porcas, né? São duas porcas. Então, às vezes, depende da situação, você necessita de uma ajuda de alguém. Alguém segura por meio de uma chave de boca, o alicate de um lado e o outro aperta do outro lado. Tá? Aqui a presença da arruela, né? A arruela, de novo, para que serve? É para aliviar, para diminuir, né? Desculpa, não diminuir, para ter uma melhor distribuição de cargas, né? Porque geralmente, eu não conheço uma exceção. Geralmente, o diâmetro da arruela é maior, ou muito maior do que a da cabeça do parafuso, ou da porca. Então, a arruela pode estar aqui desse lado de baixo ou aqui do lado de cima. Tá? Possivelmente é mais conveniente colocar do lado da porca, tá? Porque é mais comum ter deslizamento da porca em detrimento da cabeça do parafuso. E também a presença, né, se for o caso, de contraporcas, isto é, duas porcas, uma em cima da outra, para aumentar o aperto. É muito comum em situações onde o esforço é muito grande, por exemplo, próprias prensas também. Tá? Presença de prensas, né, que é o esforço contínuo, estático muito grande, porém crescente, e pode até ser alguma vibração, tá? Por exemplo, peneiras vibratórias. Então, pode ser tanto o esforço como um esforço específico como de prensas, né, que é crescente, ou de esforços vibratórios cíclicos, né, que possam até contribuir para fadigas futuras, como equipamentos com vibração proposital, como as peneiras vibratórias de açúcar, de grãos, de areia, pedras, o que seja. Tá? Parafusos não passantes são mais comuns em concreto e madeira,
né? No caso concreto, com inserção de uma bucha, né? Que é aquela peça plástica com dentes, para facilitar a penetração, mas para não conseguir retirar, é proposital, né? Parafuso de pressão, nesse exemplo muito específico, é para alinhamento, por exemplo, de um eixo, como está aqui, alinhamento de alguma peça, algum componente, tá? Não é muito comum em comparação aos outros. Aqui, ó, prisioneiro, né, com ausência de do parafuso, o parafuso sem cabeça. Aí o aperto se dá, no caso, com a presença de uma porca, que faz o papel, que faz o papel da cabeça do parafuso. Uma gama enorme de parafusos, como falei para vocês, só que a diferença entre eles se dá o quê? Pelo material, pela forma, né, como foi confeccionado. Quando eu falo material, é aços diversos, latão, bronze, cobre, material polimérico, né? Se for algum grande, até madeira, mas é muito incomum. A diferença também se dá pelo tamanho, pela presença parcial total da rosca, aplicação, fendas, né? Por exemplo, você vai colocar uma chave, né? O aperto pela fenda interna, ou aperto externo, por exemplo, uma cabeça sextavada, você coloca a chave de boca ou aperta com alicate. A necessidade ou não de chave, então tem lá o parafuso borboleta, com abas, né? Exatamente para apertar com a mão. Como falei, material aquela hora, esqueci de falar, né? Parafusos que passaram ou não por tratamentos térmicos ou superficiais. Configuração da rosca, no caso, configuração do filete, métrica Whitworth, a distância entre os filetes, filete normal, categoria normal ou fina, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A fina tem mais rosca por comprimento, então apertos mais precisos, onde não pode ter, onde o controle tem que ser maior, indústrias, por exemplo, questão de precisão também. Sentido da rosca, horário anti-horário, tá? Aí tem alguns parafusos com ponta, no caso de madeira, concreto, outras com a base sem ponta, né? Como essas aqui. Essa aí para atravessar duas superfícies aí, por exemplo, o que requer porca. Aí tem a questão da segurança, né? Alguém passar a mão, imagina se corta com a ponta do parafuso. E até mesmo algumas se aperta com a mão, como por exemplo essa aqui que não tem fenda e nem uma cabeça adequada para aperto. Aí aperta apenas com a mão, tá? E também, né, não devemos esquecer, né, parafusos como outros elementos de fixação, tem uns que não são aplicados na mecânica nem na elétrica, mas voltados para artesanato, por exemplo. Mas cada caso é um caso. Tem alguns parafusos com uma cabeça estendida, como essa aqui, né, com uma aba que, de certa forma, pode substituir a arruela, com o mesmo objetivo da arruela, né, para aumentar a distribuição de carga, né, para evitar danos, amassamento, risco no material de base, tá bom? Aí, entre as fendas mais comuns, né, que é Phillips e fenda, e outras mais específicas que eu vou comentar daqui a pouco, tá bom? Aí tem umas também bem extensas, como vou mostrar daqui a pouco, que é uma peça lisa, você pensa que é um parafuso, mais um tirante, um parafuso, mas com furo na ponta, onde tem a rosca interna, não é rosca externa. Que é mais, por exemplo, para brinquedos, encaixar, por exemplo, que eu até desmontei um recentemente, né? Um que é eixo de roda de patinete. Porque o patinete estava quebrado, então eles me tirar para apresentação, apenas para curiosidade. Vocês vão ver daqui a pouco. É bem esquisito, né? Mas enfim. Aí vocês estão vendo aqui, como esse aqui, um parafuso com apenas alguns filetes, né? Então você dá apenas algumas voltas. Mas vocês estão vendo aqui, né, que a grande maioria é de material metálico, né? Muitos deles são. Antes de terminar de falar, tem aqui um recartilhado. Você aperta com a mão, né? Ou com alicate, né? Se precisar um aperto final, né? Mas o recomendável no começo, gente, na hora de apertar, você apertar com a mão. Você gira, tal, 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 e aí depois garante o aperto final. Bom, claro, né, que a maioria. Desculpa, eu não falei direito. No caso específico desse aqui, recartilhado, você aperta com a mão. Se puder apertar com a mão até o fim, ótimo, né? Porque se colocar chave, a tendência a aplicar uma força maior pode danificar o recartilhado, né? Que é aquela superfície ranhurada da lateral.
A maioria, né, a grande maioria dos parafusos apenas a questão de aperto convencional, então a chave é até onde fica mais duro, mas tendo aí o bom senso de não apertar muito, senão pode desgastar a rosca tanto do furo quanto do parafuso, né? Aí no caso dos parafusos de rosca soberba como de madeira, né, você não vai fazer a rosca, né? A própria ponta do parafuso que vai promover o furo na madeira ou no material, por exemplo, MDF, que é um composto, né? Mas tem que tomar cuidado, porque madeira muito dura, você vai promover o furo, a tendência é ele gerar trincas, quebrar. Então, às vezes, é necessário pegar uma furadeira, fazer um furo bem pequeno, né? E aí você coloca depois o parafuso com uma rosca maior para ter uma menor concentração de tensão na madeira e menor risco de quebra, né? De amassamento, enfim. Tá? Isso serve de lição também para outras madeiras mais moles, inclusive, mas cada caso é um caso. MDF também. A MDF ele consegue, como é um material, uma mistura, né, de madeira com uma serragem, né, com cola, então às vezes a cola ela flexibiliza um pouco. Tem algumas aqui, dá a entender, né, que isso aqui é um material, esse exemplo aqui de parafuso, que é um material mais elastomérico, né, um elastômero, né, borracha talvez, pensando aí também na absorção de esforços, ou até mesmo estanqueidade, né? Se for pensar aí, retenção de líquidos ou gases. Tá bom, gente, tem muita coisa para falar aqui, né? Muita informação. Parafusos muito grandes, muito pequenos, tá? E as fendas mais comuns, né? O Phillips, fenda, o Allen, que é... Desculpa, Allen não, sextavado, que usa chave Allen. Aí tem aqui um Torx, que é uma estrela de Davi, né, daquela de 6 pontas, e assim por diante. Daqui a pouco eu falo com mais detalhes sobre fendas. Aqui outros exemplos, para quem não sabe, chavear que está aqui embaixo, aqui, né, para aperto de parafuso de furo sextavado. A borboleta, né, em inglês é wing nut. Nut é rosca, nut é porca. Também, se traduzir ao pé da letra, é nozes também, né, nós. Aqui no caso, wing asas, né, então lembra asas. Só que em português, né, do Brasil, é parafuso ou porca borboleta. Tá bom? Só de curiosidade, assim, claro que vocês vão ver sobre isso de novo mais para frente. Por que em alguns lugares é comum ver porca, parafuso, não necessitando de chave, tá? São situações onde requer uma mão de obra menos qualificada, mesmo até pensando na ausência de chave mesmo, né? Porque muitas vezes nas casas não tem nem uma chave de fenda. Então tem a questão da não necessidade de estudo, qualificação, mas também situações, né, extremas onde não há chave, né? Então, por exemplo, vocês veem muitos dessas porcas, esse parafuso, por exemplo, esse aqui eu falei, modelos mais antigos, eu falei em vídeos anteriores, modelos mais antigos de chuveiros, tá? Ou também, eu não sei se tem nesse exemplo aqui, eu acho que eu não coloquei, mas o arco de serra, na hora de trocar a serra, algumas delas se aperta com borboleta, porca borboleta, ou até, enfim, né, se tiver, né, parafuso borboleta, né, mas é uma borboleta, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo, né, bem pequenos, né, são parafusos sem cabeça, né, mas com furo interno. Às vezes para colocar um cabo de aço, enfim, né, ou até mesmo colocar um outro parafuso, né? É possível, né? Não estou dizendo que é possível colocar tem lá um furo, tem uma rosca, coloca um parafuso aí a 90 graus, né? Para promover algum aperto, fixação de alguma peça junto, né? Uma hipótese. Aí vocês estão vendo as cabeças, muitas delas são não tão comuns, né? Não sei se vocês já viram, né? Por exemplo, quadrado castelo, com essas ranhuras, né? Basicamente, ranhuras, tanto em parafusos, porcas e arruelas, é para diminuir deslizamentos. Como, por exemplo, os parafusos, aqui por enquanto eu não vi ainda, não prestei atenção, acho que nem nos outros também, porque também estão mais. Isso aqui tá mais difícil de ver. Mas tem algumas cabeças, né, que na parte de baixo, como está aqui no caso aqui são lisos, né, mas tem uns que são ranhurados, exatamente para
diminuir o risco do parafuso soltar, tá? Por causa de vibrações, esforços contínuos ou de impacto. Como no caso aqui, as arruelas aqui embaixo, mais para frente eu vou falar também, né, que tem essas ranhuras, essas configurações, formatos, que elas oferecem uma resistência maior, um esforço maior, né, contra deslizamentos, tal, soltura de porcas e parafusos, do que uma arruela lisa, que é mais comum, mais barata. Aqui dobram umas pequenas dobradiças aqui também, para cada caso é um caso, né? Outro aqui também, não sei, desculpa, não sei para que serve, mas tem uma rosca interna, e aí uns furos, né, que você deve colocar parafusos, por exemplo, ou até mesmo rebites, né? Eu acho que vai para segurar alguma peça mais resistente, enfim. Tá? De novo, é muita coisa, tá? Aqui tem uma cabeça branca, não sei se é com cabeça de plástico, mas existe também, né, parafuso de plástico. Da mesma forma que tem parafusos descartáveis, né? Que aí estaria na mesma categoria dos rebites. Como assim? Mais para frente eu vou falar, né, que tem algumas aplicações aí, especialmente na área da mecânica, onde há vaso de pressão, motores também, né, que você coloca lá o parafuso apenas uma vez e na hora de soltar você descarta. Ah, mas seria como se fosse um rebite, mas em alguns casos foi mais conveniente parafuso por ser mais fácil de montar do que destruir um rebite. Então, não necessariamente estou destruindo o parafuso, estou montando, eu estou tirando, mas depois você não usa, mas você joga fora. Por quê? Porque o parafuso, nestas situações dos parafusos descartáveis, elas perderam sua capacidade de aperto. É que aí envolve questão de precisão, confiabilidade também, né? Precisão bom, um exemplo aqui, né, é confiabilidade, né, uma situação onde o parafuso não pode dar problema de jeito nenhum, questão envolvendo segurança, integridade das pessoas e também questão aí para evitar paradas não programadas que pode ocasionar prejuízos a uma linha de produção, a um processo produtivo, né? Aqui que eu tinha comentado com você, só que isso aqui está muito menor, é um parafuso, vai, mas a ponta tem um furo que é interno com rosca interna, exatamente para colocar uma roda, ou colocar qualquer coisa que seja rotativo, por exemplo. Por exemplo, uma roda de patinete, uma roda de brinquedo, tá? E aqui vocês estão vendo o parafuso com a ponta com o furo, onde você coloca lá com o contrapino, né? Que mais? Vocês estão vendo aqui o outro, aqui a rosca é diferente, né? A distância entre elas, formato aqui do lado direito é diferente do lado esquerdo. Algumas aqui que a rosca, né, com a cabeça de plástico é para aperto manual, né? Por exemplo, alteração da altura do selim da bicicleta, por exemplo, tá? Alguma coisa assim. Ah, lembrei, meu carro, né, tem lá o step, né, que fica lá embaixo do porta-malas, né? E tem lá um parafuso com uma cabeça de plástico, que o aperto é manual, tá bom? Também, né, a cabeça é grande, não tem ferramenta para tal. Ah, gente, é muita coisa, né? As roscas. Onde é que nós podemos ver em casa, né? Parafuso, obviamente, né? Rosca de tampinha de garrafa de refrigerante, ou alguma bebida gasificada com uma pressão um pouco acima da atmosférica, né? Então a rosca serve para segurar. Às vezes não necessitando de uma vedação, né? Um outro material, né? Apesar que a própria tampinha, né, já serve como vedação. Por exemplo, a rosca da válvula do gás, né, que é uma rosca redonda, né, se gira acho que apenas umas 3 vezes, né, aperto 100% manual. Algumas roscas, né, certamente não foram projetadas para usar ferramentas, né, só a força da mão de um adulto, né? Ah, mas a criança consegue? Depende da situação, consegue, né? Por exemplo, a rosca da tampa de refrigerante para apertar, uma criança consegue, né? Agora, de gás, por questão de se eu manejar, né, manusear matéria inflamável, né, sempre é bom o supervisão de um adulto, né? A outra coisa aqui, olhar, né, como vocês estão vendo aqui, né, tem umas diferentes aí para suporte de qualquer coisa, né? Aqui, por exemplo, colocar um cabo de aço, uma corda, você fazer, sei lá, eu dando exemplo aí, viajando um pouco, né, colocar rede, né?
rede de descanso. Então é isso. Vamos para o próximo. Aqui, ó, exemplo aqui de porcas ranhuradas, né, com o intuito que eu comentei agora há pouco, tá? Algumas arruelas, né, lisas as mais comuns, enfim. Muitas vezes, como você compra, né, o conjunto, né, o parafuso com porca e arruela, né, das mesmas dimensões, para fins de facilitação, né? E quando eu preciso trocar parafuso ou porca ou arruela, você leva a peça lá na loja e no olhômetro, no olho, detecta. Mas às vezes é que apenas alguns parafusos aparece lá a especificação, geralmente começando com a letra M, M8, M6, M1, M2, o que seja, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as tabelas, ou pega o parafuso, encontra com o outro e verifica se consegue um conectar com o outro, né, as suas respectivas roscas. Mas também tem equipamentos, né, indicadores, né, para investigar, né, para averiguar qual categoria, né, de rosca a qual está o parafuso, por exemplo. Daqui a pouco vocês vão ver. Aqui são os vários exemplos. Até tem uma porca aqui com uma ponta fechada, né, para preservação, por exemplo, da ponta do parafuso. Já tive uma bicicleta bicicross em que tinha lá o eixo, né, rosqueado na ponta, colocava uma porca como essa de plástico para proteger a ponta. Por quê? Porque se precisar soltar, se a rosca estiver amassada, você não consegue soltar, a não ser que você destrua a ponta da rosca. Mas nem sempre você consegue. E nem sempre as pessoas têm ferramenta para tal, né? Enfim. As diferenças entre os parafusos, né, como falei, se dá, por exemplo, pelo formato da cabeça, pelas fendas. Aí, o formato da cabeça tem essa achatada, tem a redonda, né, que é mais comum, tem essa aqui, formato triangular, que é muito interessante para quê? Quando você não pode deixar a cabeça para fora. Você faz o furo, ou você não faz um furo no caso da madeira, por exemplo, e toda a cabeça fica pelo menos no nível da superfície ou um pouco abaixo dela. Questão de estética ou questão assim de empilhamento de peças, de componentes, né? Para não ter risco de quebrar a cabeça. Porque quebrar a cabeça é sinônimo de trabalho árduo. Daqui a pouco eu mostro para vocês como destruir parafusos. E esse aqui que eu falei, né, que você pode apertar com a mão, ou em casos especiais, aperta com chave, desde que tome cuidado para não destruir essa ranhura aqui, esse recartilhado. Tá? Aqui alguns exemplos. Um dos mais comuns, aplicações diversas, requer a situação para suportar grandes pesos e esforços razoáveis, cabeça sextavada. Por quê? Porque em muitos lugares tem, quase todo mundo tem um alicate. Ah, mas, por exemplo, também, não sei agora, né? Mas você compra uma bicicleta, na minha época, comprar uma bicicleta vinha uma chave com vários, podemos dizer, furos sextavados, de diversas medidas. Aí tem lá a medida, sei lá, 13, 12, 11, 10, 14, 9, 8, que seja. Né? Cabeça quadrada também dá para apertar com um alicate, né? Mas não é muito comum ver chave de boca quadrada. Fenda simples, muito comum também. Cruzada, a diferença da cruzada é a Phillips, né? Que a Phillips é um furo que é formato de cruz, né? Apenas no meio. Agora, a cruzada pega a cabeça inteira, são como se fossem duas fendas a 90 graus. Aí tem também sem cabeça sextavado interno, prisioneiro, né? Tem umas aí até com uma pontinha, que é uma bolinha, com uma mola dentro, tá? Mais para frente, nos próximos vídeos, eu mostro para vocês, tá? Que é essa cabeça triangular para baixo, né, que chama de escariada, né, para facilitar a penetração, né, do parafuso, e a cabeça fica interna. Só que é sextavado interno. Então pega uma chave Allen e aperta. Abaulada, sextavado interno. Por que elas são? Por que tem tantos parafusos, porcas e arruelas diferentes? Por vários motivos. Uma delas é a adaptação a determinadas condições. Uso, né, aplicação, esforços aplicados. São os principais, e também tem questão de patentes. Por isso que, por exemplo, tem tantas fendas e cabeças diferentes, tá? Porque cada empresa quer adotar uma, né, para garantir uma certa exclusividade no que tange à manutenção.
exclusividade por parte de apenas algumas assistências técnicas. Isso vale para equipamentos mecânicos, até mesmo para celulares, notebooks. Tá? Aqui, autobrocante, por quê? É uma ponta que lembra uma broca uma broca dessa de fazer furo na parede ou na madeira. Por quê? Ela não é cilíndrica, mas não é lisa, né? Tem umas ranhuras exatamente para facilitar um pouco o escoamento do material. Tá? Cilíndrica fenda simples, escariada fenda simples, cabeça panela, que estão vendo aqui, que é redonda, mas uma parte ela é cilíndrica, tá? Escariada. A alta atarrachante, que é essas de... Opa, desculpa. Essas de madeira, que essa aqui, por exemplo. Embora essa aqui se assemelha mais àquelas para concreto. Alta atarrachante fenda simples, estão vendo aqui que uma superfície estendida, né? Que tem a mesma função da arruela. Bom, gente, são muitos exemplos. Todos eles aqui, não, a maioria deles são rosca até o final, com exceção desse aqui do meio, né? Algumas as roscas são maiores, mas assim, existem diversos exemplos. Por exemplo, sextavada. Tem sextavada com rosca parcial, de diversos tamanhos, enfim, tá? Esse aqui é alguns exemplos mostrando até as aplicações, tá? Não é o caso aqui, mas temos aqui, ó, por exemplo, autoperfurante, né, também chamado de autobrocante, né, que tem uma ponta de, se assemelha a uma broca. Essa aqui de baixo, sextavada eterno, aí de cima, por exemplo, ele é recartilhado, tá? E aí tem ganchos, parafuso J, parafuso U, parafuso com corpo retificado, para moldes e matrizes que precisam de um parafuso de precisão, parafuso para correlevadora, cabeça redonda, redonda e lisa, né? Você vai apertar apenas com a mão, né? Não tem outra forma. Que mais? Esse aqui é um ponto interessante que eu queria falar para vocês, né? Que algumas chaves, eles atendem alguma dessas fendas aqui. Mas tem outros que são necessários chaves específicas. Por exemplo, estão vendo aqui triangular? Pode até pegar uma fenda pequena, mas o aperto não vai ser o mesmo. Claro que o ideal fosse uma cabeça, uma fenda, cabeça de fenda triangular. Tá? Por exemplo, essa aqui, hexagonal, né? Isso aqui não é maciço, né? Tem um furo, tá? Muito, muito específico, né? Por quê? Porque o furo mesmo não é hexagonal todo, é um hexagonal com exceção do centro, formando como se fosse um pino. Então, muitas vezes, esses parafusos, né? Por exemplo, eles requerem chaves específicas fornecidas, muitas vezes, pelas empresas, detendo aí exclusividade na manutenção. Vocês imaginam, por exemplo, aqui, ó, Tree Wing, uma chave para isso, ou uma chave para Tree Groove, ou Tree Point? E vamos falar desses aqui, né? Os mais comuns, né? Por exemplo, a fenda cruzada, a Phillips. Aí tem essa aqui, Pose Drive, né? Que pode se usar a mesma chave de Phillips, né? Tem essas fendas aqui muito finas, né? Para alívio de esforço, né? Para diminuir concentração de tensões, tá? Mas, enfim. E aí, tem essa aqui, More Torque, né? Phillips Slotted, que é uma soma da fenda com a Phillips, é aqui, Torque 7. Onde eu vou arranjar chave para isso? Né? Esse aqui, French Recess. Aí, por exemplo, tem esses aqui, né? Double X, né? Duplo hexagonal, no caso são 12 pontas. Vocês podem usar algumas chaves com números divisores, né? Por exemplo, esse aqui tem 12 pontas, né? É um dodecágono, né? Pode usar um hexágono, pode usar um quadrado, pode usar um triângulo? Pode. Mas o aperto não vai ser o mesmo, vai ser gambiarra. Isso se não desgastar a fenda desse parafuso. Por quê? Porque esses parafusos, os parafusos já foram criados exatamente para ser usados com chaves exatamente específicas, para ter
para apertá-los totalmente. Então, por exemplo, aqui, double X, né, que são 12 lados. Tem que ter uma chave de 12 lados, com ponta de 12 lados. Para quê? Para que encoste totalmente, a chave encoste totalmente na sua totalidade da superfície da fenda. Porque é isso para que serve. Por exemplo, fenda. Você usa uma chave em que a ponta da chave encosta 100% com a superfície da fenda. É assim que funciona. Você pode até usar aí uma outra chave, dependendo da ocasião, mas vai ser uma situação específica, caso você perca, onde há uma impossibilidade de usar outra chave. É como eu falei aqui, desse de 12. Dá para usar uma chave de 6? Dá, mas vai também um aperto? É lógico que não, tendo até o risco de deslizar e danificar a superfície interna. Tá bom? Que mais? Aí tem as cabeças externas, quadrada, hexagonal, pentágono, dodecágono, né, de 12, que na ausência da chave usa alicate. Mas se usar alicate nesse de 12, por exemplo, é mais fácil de danificar. Por quê? Porque há menos lados, mais pontas. Então, a tendência a desgastar a ponta, tendendo a ficar um círculo. E como é que você vai apertar algo que é circular? Né? Então, aqui, por exemplo, eu vou até compartilhar com vocês esse link aqui. Só espero aqui um pouquinho. Só. Vamos lá. Encontrei essa página, não procurando material para as aulas, encontrei essa página aqui, ó. Conhecendo o tipo de cabeças e fendas de parafusos. Talvez esteja até mais didático. Aí vocês estão vendo aqui, ó, one way, um caminho só. Estão vendo que é uma superfície lisa, fazendo uma curva, e outra plana. Por que one way? Porque só dá para apertar para usar, né, apertar, né, no sentido, determinado sentido. Por exemplo, aqui provavelmente apenas sentido anti-horário. Você coloca a chave em direção aqui à superfície aí mais plana, né? Por exemplo, se for para o outro lado, você não vai conseguir apertar, porque vai deslizar a chave pela superfície curva. E existe aqui também, na apresentação, que esse aqui, esse aqui mesmo é um way, só que esse aqui está com um gradiente de cores aí, né? Só para ter uma ideia de como funciona. É o mesmo. Tá? Voltando aqui, que aperto é apenas o lado, dá para ver pelo formato, né? Uma irregularidade da superfície da cabeça. Tá? Mas independente, estão vendo aqui com fendas, por exemplo, essa primeira aqui, X-Slot Drive, fenda normal, cabeça sextavada. Fenda Phillips, cabeça sextavada. Fenda Torx, cabeça sextavada. E fenda composta aí, né? Fenda normal Phillips, cabeça sextavada. Cabeça sextavada lisa, quadrada, e assim por diante. Desses 4 exemplos primeiros aqui, pode apertar tanto externo quanto internamente. Aí esse aqui, que é o Tri-Wing que eu falei. Esses dois aqui eu ouvi dizer que é para manutenção de elevadores. Mas vocês imaginam que tem que ter uma chave específica. Aí o Posi Drive aqui também, tá? Aí tem estrela, spider, aranha. Imagina uma chave específica que é 8 pontas, né? Multidrive. Consegue imaginar? Eu nunca vi. Confesso que eu nunca vi. Esse aqui, então, nem se fala, né? E aqui os perfis. Por exemplo, aquele escariado, né? Para penetrar no furo. Esse aqui, que eu estou mostrando aqui, pancake, né? Panqueca. Pode apertar com a mão. Recomenda-se que aperta com a mão. Recomenda fortemente. E algumas cabeças de parafuso, por exemplo, aqui, Centralized Head, né? Estão vendo que aqui embaixo tem um formato diferente, né? É interessante, dependendo do material, fazer o começo do furo com o formato tal para que encaixe bem o parafuso. Porque tem uns parafusos assim, por exemplo, que a parte de baixo é quadrada. Faz o furo, né? Faz o furo redondo, depois faz algum trabalho aí, né? Usando fresa, sei lá, para fazer um buraco um furo quadrado, para encaixar a parte de baixo do parafuso e aumentar a para ficar mais seguro na peça. Aqui, ó, Double Pancake Head. Imagino que seja apertado só com a mão, né? Sei lá. E aí tem os formatos
Dos mais diversos, até aqui, ó, domo, ó, o formato aqui, né? Esse aqui parece mais artístico, esse aqui com ranhuras embaixo, né, para dentes, né, que é o ring teeth, dente sem anel, né? Ah, esse aqui que eu falei, né, com a cabeça, aqui no caso imagino que seja quadrado, pode ser quadrado, pentagonal, sextavado, enfim, tá? Desde que faça um furo na superfície e encaixe bem. Entre outros, tá? Aqui, ó, até espiralado. A gama de opções é enorme, tá? Então, vou parar aqui, continuar com essa apresentação, né? Estão vendo aí que o número é muito grande, tá? Em geral, as chaves são específicas para cada furo, sabendo que tem chaves que podem ser usadas para 2 ou mais aplicações, mas não é aquela segurança. Aqui, estrela de Davi que eu falei, TORX, aqui, ó, TORX, Security TORX, né? Aqui, ó, Security X. Bom, tem um aqui do outro lado, GIS B1012, né? Tem até um furo, né? Vai ver que é um Philips, mas com furo. Um prolongamento para penetrar no furo. Tá? E é isso. Então, de novo, por que existem tantas fendas? Primeiro, questão em casos específicos, né? Questão de propriedade privada. Para garantir aí uma limitação do número de assistências técnicas, tá? Para que você não leve a peça para ser consertada em qualquer lugar. Eu mesmo, um tempo atrás, dias atrás, eu tentei desmontar um feldspassar quebrado de marca tradicional, né, ferro a vapor, só que a fenda era triangular. Acho que mais para frente, acho que eu vou mostrar para vocês, tem umas fotos aí mais para frente, mas não nesse vídeo, então, senão vai ficar muito longo. E aí tem a questão também, essa é muito importante, resistência ao esforço, resistência ao torque. Certamente a resistência ao torque do Philips é maior que o da fenda, por quê? Porque a área superficial é maior. Então, dependendo do formato, você consegue uma resistência maior. Talvez um torque 7 consiga uma resistência muito boa. A resistência ao esforço, né? Porque o esforço do aperto do parafuso é a resistência à torção. Porque você vai apertar ele, você vai tender o quê? A torcer a cabeça do parafuso. E aí, se for um movimento cíclico, muito repetitivo, pode até ter um risco de ruptura. É claro que depende muito do esforço que você vai aplicar também, né? Aqui, ó, do lado direito, né? O fel de passar roupa. Aí, ó, triangular. Nem triangular, não sei se tem aqui, mas é para three point. Opa, desculpa. E esse aqui acho que é um apontador, eu não lembro. Mas aqui, uma mistura de fenda com estrela de Davi. Nem sei se tem aqui. Não, acho que não. Mas dá para usar uma chave de fenda pequena? Sim, mas depende muito da fenda, né? Se for fenda muito pequena, você não vai conseguir nem tirar. Eu vou parar aqui por enquanto, depois aí tem umas aplicações mais específicas, mas o mais importante para futuros engenheiros é isso. Porque existem diferentes fendas, questão de propriedade, né? Propriedade privada, exclusividade no uso de certas chaves e também ao maior ou menor resistência ao aperto, ao torque. Tá? Bom, e é isso então. Vou parar por aqui. Às vezes bate um sono aí, precisa tomar um café ou água aí para ficar mais. Senão começa a falar com um tom de voz baixo, aí desanima, né? É isso então, gente. Um grande abraço, tá? Até daqui a pouco.